Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula aqui do nosso curso da Carta aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Já estudamos os 3 capítulos e agora falta somente o capítulo de número 4. Desde já eu quero parabenizar você por ter ingressado neste curso, por ter estudado até aqui. E eu espero que você só passe para o próximo capítulo, cada capítulo, depois de você ter entendido tudo que foi falado anteriormente. Tendo isso em mente, que você está estudando pausadamente, entendendo tudo, fazendo anotações, agora sim nós vamos estudar e finalizar o estudo do capítulo 4 dessa carta tão importante. É a carta mais apologética do Novo Testamento, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Aqui nessa última parte da carta, nós vamos estudar do verso 1 aqui, nós já sabemos, conforme a aula anterior, que é só a contextualização, é só a conclusão do contexto anterior, e nós vamos estudar de fato aqui do verso 2 até o verso 18. Inicialmente do verso 2 até o verso 6, onde Paulo vai trazer aqui mais algumas instruções para os irmãos, e depois do verso 7 até o verso 18 ele vai fazer aí as suas saudações finais, lembrando aqui de várias pessoas. Então, irmãos, para que nós contextualizemos melhor, antes de iniciar a leitura, o que nós aprendemos nessa carta? Paulo escreveu essa carta por volta do ano 62 e 64 depois de Cristo. Ele estava preso em uma prisão domiciliar em Roma quando escreveu a carta. E ele escreveu essa carta com o intuito de combater uma heresia que ficou conhecida como a heresia de Colossos, que era uma heresia trazida pelos gnósticos. O gnosticismo ensinava que Jesus não tinha vindo em carne. Eles ensinavam, por exemplo, que a matéria, a carne humana, era completamente má e que o espírito, para poder se achegar a Deus, precisava mortificar essa carne com algumas práticas. Práticas, por exemplo, legalistas, ou seja, eles deveriam parar de tocar em algumas coisas, parar de comer outras coisas. Eles eram também ascetas e o ascetismo ensinava isso, que elas deveriam se privar de alguns alimentos, alguns até mesmo de casamentos, coisas que Deus não havia proibido, eles estavam querendo proibir dos irmãos. Eles eram também muito místicos, era um povo sincrético, ou seja, um povo que fazia uma mistura de várias crenças, de crenças pagãs com crenças judaicas, misturavam tudo isso com várias crenças misturadas ali da cultura grega, faziam uma bagunça com os seus ensinos, e o apóstolo Paulo escreveu com o intuito de refutar esses ensinos. Por isso essa é chamada de uma carta apologética. Apologética significa defesa da fé, e Paulo faz a defesa da fé, a defesa do evangelho, através das verdades que ele prega aqui nessa carta. Ele já mostrou para a gente que ele ama esses irmãos e por isso ele escreveu para eles, que eles têm vivido na verdade. Paulo mostrou para a gente que Jesus de fato é Deus no mais pleno sentido da palavra. Ele não é uma criatura, ele é o Criador. Ele não é simplesmente uma emanação de Deus, mas ele é de fato o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que tem primazia em todas elas. É o primogênito da criação, é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro, é o princípio, ele tem primazia em todas as coisas. Depois disso, Paulo bateu forte em cima do legalismo, lá no capítulo 2, falando que tudo isso que esses irmãos tentavam trazer, que esses gnósticos tentavam trazer, essas cargas de obrigações que eles tentavam trazer para os irmãos, isso não passava de uma falsa humildade, de uma religiosidade muito hipócrita que eles estavam tentando implantar no meio dos irmãos. E depois no capítulo 13 ele falou, olha, vocês já estão livres disso. Não vivam querendo cumprir essas coisas porque vocês já foram libertos. Cristo resgatou vocês do domínio das trevas e trouxe vocês para a luz. Então vivam uma vida santa que glorifique ao Senhor. E ele deu aqui os exemplos, abandonando o pecado e vivendo em santidade e em amor para glorificar ao Senhor. E ele finalizou o capítulo 3 falando sobre as responsabilidades sociais, tanto de pai para filho, quanto de marido para esposa, de esposa para marido, de filho para pai, de escravo para senhor, de senhor para escravo. E ele concluiu isso já entrando aqui no capítulo 4, no verso 1, quando nós estudamos, já na aula anterior, quando nós lemos, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então nós concluímos, isso aqui faz parte do contexto lá do capítulo 3, e agora nós vamos começar a leitura aqui, de fato, do capítulo 4, do verso 2, e eu vou iniciar lendo do verso 2 ao verso 6, onde Paulo já traz algumas outras instruções, e depois nós concluímos o restante do capítulo. Do verso 2 ao verso 6 diz assim, eu vou ler o 1 também para nós seguirmos o padrão do nosso curso, que diz assim, senhores,
Deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, como eu disse, no versículo 1 é apenas a conclusão do que ele vinha tratando no capítulo 3, das responsabilidades sociais. Quando ele vem falando aqui sobre senhores tratem bem os seus escravos, isso está no contexto do que nós estudamos no capítulo anterior. As outras instruções que ele traz, começando aqui do verso 2, ele diz o seguinte: dediquem-se à oração. Então ele está falando, irmãos, não parem de orar, dediquem-se, ou seja, deve ter uma dedicação de vocês, vocês devem buscar a Deus em oração. Por quê? Devem estar também sempre alertas e agradecidos. É interessante que a Bíblia sempre vai atrelar oração com a vigilância. Estejam buscando Deus em oração e sempre alertas, ou seja, sempre atentos, sempre despertos para tudo que está acontecendo. A oração é aquilo que vai nos manter alertas e esse alerta fará com que a gente mantenha ainda mais a oração direcionada para o propósito certo. Ele diz, e sejam agradecidos. Mais uma vez, Paulo falando sobre a gratidão que os irmãos devem demonstrar para com Deus. No verso 3 ele diz, ao mesmo tempo que vocês oram, estão alertas e estão agradecidos, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Então, Paulo está pedindo oração dos irmãos. Isso é comum nas cartas de Paulo, ele está pedindo aqui intercessão dos irmãos, falando, irmãos, além de vocês orarem, além de vocês agradecerem a Deus, além de vocês serem pessoas que estão buscando ao Senhor, clamem também por nós. Peça a Deus em nosso favor, para que eu possa ministrar esse mistério de Cristo, ou seja, pregar essa boa notícia, este evangelho, a verdade do Senhor abertamente. É por causa deste evangelho que ele está preso. E ele está pedindo aqui aos irmãos, orem por mim, intercedam por mim, peçam a Deus para que ele possa estar no controle de tudo, abençoando a minha vida. É isso que Paulo está pedindo, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Paulo está preso por causa do evangelho, da boa notícia que Cristo veio para nos salvar. E é por causa disso que ele está pedindo oração aos irmãos. Intercedam para que eu possa pregar essa mensagem abertamente. É isso que ele diz no verso 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Ou seja, irmãos, intercedam por mim para que eu possa pregar abertamente para mais pessoas. Ele diz no verso 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que ele está querendo dizer com isso? Sejam sábios no procedimento com os de fora. Ele está aqui alertando a eles, olha, tenham atenção, sejam sábios no sentido de fiquem atentos e saibam como agir diante das pessoas que são de fora, que ainda não são crentes, que ainda não ouviram o evangelho. Vocês precisam ter sabedoria para poder expressar o evangelho para elas, para poder transmitir as verdades de Cristo para elas. Paulo está dizendo isso aqui para que os irmãos não caiam no erro dos gnósticos, de querer ensinar a verdade do Senhor, acabando ali querendo impor algo sobre as pessoas. Não, o evangelho deve ser pregado da forma que ele é. O evangelho da graça, da boa notícia de Deus resgatando o seu povo. E ele fala, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, ou seja, vocês devem aproveitar ao máximo, não perca a oportunidade, sempre que puderem, anunciem o evangelho. E Paulo tinha moral para dizer isso aqui, porque ele está preso, ele está em uma prisão e ainda assim ele está anunciando o evangelho, escrevendo essa mensagem para os irmãos. Ele provavelmente evangelizava pessoas ali onde ele estava preso, fazendo a diferença. Então, irmãos, vocês que estão livres aí, não percam a oportunidade. Sempre que puder, faça algo em prol do reino de Deus, anuncie o evangelho. E ele conclui então no verso 6 dizendo, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quando ele diz que o seu falar, ele está fazendo menção aqui à forma de se expressar. Que a sua forma de se expressar, que a sua mensagem, que o seu evangelho, aquela mensagem, a boa notícia que você vai trazer, seja sempre temperada com sal. A gente sabe que o sal, ele dá sabor aos alimentos.
Uma comida sem sal é muito sem graça. E detalhe, uma comida muito salgada também não é boa. Então ele está falando que a sua comida, ou seja, que a sua fala, que o seu procedimento na hora de falar seja temperado com sal, ou seja, a comida quando o sal está no ponto, essa comida é muito boa, faz bem para a nossa saúde e nos alimenta de forma agradável. Então Paulo está falando, olha, na hora de anunciarem a mensagem do evangelho, anunciem da forma que ela é, uma mensagem que as pessoas ouçam e vejam de fato que é uma boa notícia e que glorifiquem a Deus, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, independente da situação, vocês tendo essa noção de ter as suas palavras temperadas com sal, ou seja, pregando a verdade de Deus da forma que ela é, vocês vão saber responder a cada pessoa em toda situação. Então esse é o primeiro bloco aqui do capítulo 4. Ele está falando aqui algumas instruções, muitas delas voltadas para a oração dos irmãos. Orem por vocês, estejam sempre alertas, sejam agradecidos, orem também por mim, é o que Paulo está pedindo a eles, para que ele possa pregar o evangelho abertamente. Ele ainda dá uma orientação para os irmãos. Peçam a Deus para dar sabedoria a vocês, para sempre que vocês forem falar, que as palavras sejam sábias. Então, nós vamos agora para a última parte do livro, as saudações finais, que começa aqui desde o verso 7 e vai até o verso 18. Eu vou ler primeiro o texto e depois a gente conclui aqui o estudo desses versos. Diz assim, capítulo 4, versículo 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, faça que ela também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide de cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Olha como que ele finaliza essa carta de forma linda. Eu vou citar aqui agora, nós vamos estudar versículo por versículo, e você vai ver como ele faz questão de citar essas pessoas e ele reconhece as qualidades de cada uma delas tendo uma importância na vida do apóstolo Paulo. Ele começou no verso 7, nas suas saudações finais, dizendo: Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então, o primeiro homem citado por Paulo aqui é Tíquico, e ele é citado como um irmão amado, fiel ministro do Evangelho. Ou seja, Tíquico era um homem que pregava a palavra com fidelidade, era um homem que servia a Jesus com fidelidade, e Paulo está falando aqui, ele é muito amado, e ele provavelmente foi quem levou essa carta, que levou a carta tanto a Filemon, quanto a carta dos Laodicenses, quanto a carta dos Colossenses também. Provavelmente foi ele que levou essas cartas para esses irmãos. E Paulo está falando sobre ele. Ele vai informar todas as coisas a vocês ao meu respeito. Então, ele cita Tíquico, logo depois ele vem e fala no verso 8. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Então, Tíquico, além de levar informações, além de levar as cartas, ele ainda vai com uma mensagem de ânimo para os irmãos, para fortalecer o coração deles, para levar uma mensagem de conforto e de fé.
Ele continua no verso 9, ainda falando sobre quem está indo junto com Tíquico. Ele diz no verso 9: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. É interessante que Onésimo é o mesmo Onésimo lá da carta de Filemon. Se você estudar Filemon aqui dentro do Bibliaflix, você vai ver que Onésimo, que era aquele escravo fujão de Filemon, ele foi salvo através da pregação do evangelho, conheceu a Paulo, e Paulo agora está o enviando de volta para o seu senhor, Filemon. E agora Paulo está aqui recomendando aos irmãos de Colossos, falando com eles: olha, Onésimo, e a palavra Onésimo significa útil, o nome Onésimo significa útil, Onésimo está indo com Tíquico. Quando eles chegarem aí, eles vão contar tudo ao meu respeito. E ele está dizendo aqui: ele é um de vocês. Ele é um amado e fiel irmão, e ele é um de vocês. Então Paulo fala aqui sobre esse homem que se converteu, que era um escravo fujão, mas que agora volta como um servo de Deus arrependido para a cidade de Colossos, onde morava ali o seu senhor Filemon. O texto continua no verso 10 e agora ele fala sobre Aristarco. Ele diz: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam as instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. É interessante que Paulo cita aqui duas pessoas. A primeira é Aristarco, e ele fala que Aristarco é o seu companheiro em prisão, ou seja, era um homem que estava preso junto com o apóstolo Paulo. Ele cita Aristarco e fala: ele está preso junto comigo, mas ele é um homem de fé e ele envia saudações para vocês. E ele cita também Marcos, primo de Barnabé. Como você se lembra, desde lá do livro de Atos, esse Marcos é aquele pelo qual o próprio Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão. Quando, na sua primeira viagem missionária, Paulo vai junto com Barnabé e Marcos vai com eles. Mas ali a Bíblia diz que ele, Marcos, acaba abandonando os dois. E por causa disso, Paulo e Barnabé tiveram uma briga tremenda ao ponto deles se separarem ali. E aqui nós vemos que já na idade mais avançada, já no fim da vida, praticamente já no fim de sua vida, Paulo está aqui andando junto com Marcos, os dois estavam bem, os dois não estavam distantes um do outro, muito pelo contrário, estavam unidos. E ele está falando aqui para os irmãos: vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Ou seja, recebam Marcos, ele está aqui junto com a gente, ele está firme na fé, junto com Paulo, e isso é bonito de se ver, porque nós vemos aqui que não ficou mágoa entre os irmãos. Ainda que houve aquela discussão entre eles, Paulo e Barnabé no caso, porque Paulo não queria que Marcos viajasse com eles, nós vemos aqui agora que Marcos estava do lado de Paulo, mostrando que os dois estavam juntos, unidos. O texto vai continuar no verso 11. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Então Paulo está aqui falando agora sobre esse Jesus chamado justo, que ele também estava enviando saudações para os irmãos lá de Colossos. E Paulo cita: esses que eu citei até aqui são os únicos da circuncisão, ou seja, judeus, que estavam com ele até nessa parte aqui da história, que estavam com ele durante a sua caminhada, que estavam ali ajudando ele nesse momento que ele estava preso. Ele continua dizendo aqui agora no verso de número 12: Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Então ele já está falando aqui agora de Epáfras, que provavelmente fazia parte dos colossenses. Não era um judeu de fato, mas fazia parte ali dos irmãos da cidade de Colossos. E ele está dizendo aqui: Epáfras, que é um de vocês, que é servo de Jesus também, ele envia saudações para vocês. E ele diz ainda a respeito de Epáfras: ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então Paulo está falando: olha, esse Epáfras eu conheço bem e ele sempre está batalhando por vocês em oração, para que vocês estejam sempre maduros, plenamente fazendo a vontade de Deus. É o que Paulo cita aqui a respeito de Epáfras, que fazia parte dos irmãos de Colossos. E ele conclui aqui esse trecho falando sobre Epáfras no verso 13, e ele fala: dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Ou seja, ele está falando que esse eu conheço, eu dou testemunho, eu sou testemunha de que ele se esforça tanto por vocês, quanto pelos laodicenses, quanto pelos irmãos de Hierápolis. Ele sempre ora por vocês. Esse é o Epáfras, citado lá no capítulo 1, no versículo de número 7, como o irmão que fundou aquela igreja, que se converteu através da pregação de Paulo e que levou o evangelho a Colossos.
ele era um irmão de oração. Depois disso, Paulo vai falar agora de Lucas. Olha o verso de número 14. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Lucas, desde o livro de Atos, acompanhando Paulo nas viagens missionárias, se tornou um discípulo de Paulo. Lucas era grego, um historiador, um médico, e ele é citado aqui, estava ao lado de Paulo nesse momento da prisão. Ele estava enviando saudações e Paulo o chama de o médico amado. E é interessante que de todos esses nomes, Paulo está citando o nome da pessoa e ele cita uma referência sobre ela. Só que o último nome citado aqui nessa parte, ele está falando sobre Demas. E Demas, ele cita por alto. Ele só fala Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Por que Demas, Paulo não falou mais a respeito dele? Nós sabemos que Demas, ele acabou se desviando da fé. Demas, na verdade, nunca foi um cristão sincero. Ele até esteve com Paulo, ele é citado lá em Atos também, mas ele acabou abandonando o evangelho. Ele, de fato, não cria no evangelho da forma que ele era. E ele acabou tendo mais prazer no mundo, nas influências do mundo, e abandonou a fé. Por isso, Paulo trata, nesse momento ele estava com Paulo, mas provavelmente ele já sabia que aquele homem ali não demonstrava como os demais ser um crente em Jesus. O texto vai dizer, então, no verso de número 15, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então ele está falando, olha, estamos mandando saudações também para os irmãos de Laodiceia. Era uma cidade que ficava perto de Colossos. As cidades que ficavam ali no Vale do Rio Lico ficavam umas próximas das outras. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos, a igreja de Hierápolis. Essas igrejas que ficavam nessas cidades não eram uma distância muito longa umas das outras. Por isso ele está falando, mando saudações para vocês e mandamos também saudações para os irmãos lá de Laodiceia e de Hierápolis. E é interessante que ele fala também sobre Ninfa. Era uma mulher, provavelmente uma serva de Deus, que tinha a igreja se reunindo na sua casa. Uma mulher que vivia a serviço do reino de Deus para louvor da glória do Senhor. As igrejas naquele tempo se reuniam nas casas, não tinham templos, não tinham igrejas, sinagogas para os cristãos naquela época, eles se reuniam nos lares, nas casas, e Paulo está mandando aqui saudações para essa irmã também. Ele agora caminha para o fim, já no verso 16, dizendo, depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que, de igual modo, vocês leiam a carta de Laodiceia. Ou seja, então ele está falando aqui, olha, por isso que isso aqui é chamado de epístola, porque essa carta foi lida tanto na igreja de Colossos, quanto foi lida também na igreja dos laodicenses, provavelmente na igreja de Hierápolis, e também a carta aos laodicenses provavelmente foi lida na cidade de Colossos, na cidade de Hierápolis. Eram epístolas do apóstolo Paulo, cartas que eram lidas em mais de uma igreja. Então ele escreve e está direcionando. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses. Então, leiam essa carta aí em Colossos, depois leiam também lá em Laodiceia, para que os irmãos sejam abençoados. E que vocês, igualmente, leiam a carta de Laodiceia. Então, provavelmente, Paulo escreveu uma carta para os laodicenses e essa carta foi lida entre os irmãos de Colossos. Não temos essa carta aqui na nossa Bíblia, mas provavelmente havia instruções como essas para abençoar a vida dos irmãos. Agora, já finalizando aqui, o apóstolo Paulo fala no verso 17, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Ou seja, cumpra de fazer a vontade de Deus, faça o que o Senhor te mandou fazer, pregue o evangelho, faça aquilo que ele mandou que você faça, é o que Paulo está direcionando, recomendando para o irmão Arquipo, ok? Então, ele conclui agora a sua carta, é o verso final, verso de número 18, quando ele fala, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas. É interessante quando ele fala, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, porque é bem provável que não foi Paulo quem escreveu a carta. Provavelmente tinha alguém escrevendo, Paulo estava ditando tudo isso e alguém estava escrevendo, mas quando chega aqui nessa parte, ele mesmo vem e assina o final da carta de próprio punho para que os irmãos saibam que de fato era tudo palavra dele, essas palavras contidas aqui. Então, ele está falando, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, ou seja, eu assino embaixo, tudo isso aqui fui eu quem disse para vocês. E ele conclui, lembrem-se das minhas algemas. É como se eles estivessem falando, lembrem-se, eu estou preso não em uma prisão humana, mas eu estou cativo em Cristo, eu estou fazendo a vontade de Cristo, façam também a vontade do Senhor, vivam para a glória de Deus. E ele concluiu com, a graça seja com vocês.
Assim como ele começa a saudação lá no capítulo 1, falando a vocês graça e paz da parte de Deus, ele conclui agora, a graça seja com vocês. E assim nós chegamos ao fim do estudo da carta aos Colossenses. O que nós aprendemos aqui no capítulo 4? O capítulo 4, verso 1, começou com um contexto aqui do capítulo 3, onde Paulo fala que os senhores também devem cuidar dos seus escravos da melhor forma possível, e depois ele vem e fala do verso 2 ao 6 sobre os irmãos se dedicarem em oração, estarem sempre alertas, agradecidos a Deus e, é claro, orarem por ele também para que ele possa pregar o evangelho de forma plena, de forma aberta. E os irmãos também deveriam orar pedindo a Deus sabedoria para aproveitarem todas as oportunidades de expressar o evangelho de forma temperada, que glorificasse a Deus. Depois ele termina fazendo as suas saudações finais, desde o verso 7 até o verso 18, lembrando de vários irmãos, como Tíquico, como Onésimo, como Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa. Ele cita vários nomes aqui de pessoas, cada uma delas com uma importância especial no ministério de Paulo. Irmãos, então, concluímos aqui o estudo da carta aos Colossenses. O que nós tiramos de proveito aqui desse ensino? Nós vimos aqui o apóstolo Paulo fazendo aquilo que nós também devemos fazer, defendendo a fé através da verdade. Todos nós cristãos, devemos ser bons apologetas, ou seja, devemos defender a nossa fé através da verdade. Muitos enganadores saem pelo mundo, assim como os gnósticos saíam tentando pregar as suas heresias, as suas mentiras e deturpar o povo de Deus com essas mentiras. Mas Paulo era um homem preparado, debaixo da orientação do Espírito Santo, veio e desde o início mostrou para eles que o legalismo não é o caminho até Deus, que ser pessoas que querem se auto-justificar diante de Deus não é o caminho para se chegar a Deus, que tentar fazer algo através dessa falsa humildade, dessa pretensa religiosidade, não leva ninguém a Deus, muito pelo contrário. Se pudéssemos resumir tudo isso aqui, a beleza dessa carta maior, ao meu ver, está no versículo de número 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, foi ele quem nos resgatou, foi Deus quem fez tudo, e nós devemos agora corresponder a isso através de uma vida santa. É o que ele traz aqui para a gente no decorrer dessa carta. Uma vida que glorifique a Deus, com nossas responsabilidades sociais, com nossas responsabilidades como cristão, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros e repreendendo todo o mal através da pregação da verdade. Então é isso. Eu quero te parabenizar por ter assistido todo esse curso e eu quero te incentivar a levar isso para mais pessoas. Convide mais pessoas para conhecer o BíbliaFlix, que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Imagine se todos os irmãos da sua igreja tivessem o conhecimento da carta aos Colossenses, assim como você está tendo agora. Seria maravilhoso. Então, divulgue o BíbliaFlix para mais pessoas. Envie o nosso link, o link do Ministério Levanteando, o site do BíbliaFlix, para que mais pessoas possam se matricular, ser nossas alunas. Será um prazer ter elas como alunos. E, principalmente, você que está aprendendo esse conteúdo, passe isso adiante através da pregação, através das suas redes sociais. Tire um print dessa tela, marque as redes sociais do Ministério Levanteando para que a gente possa curtir a sua publicação. Vai ser um prazer a gente estar conferindo tudo que você aprendeu e, principalmente, viva isso aqui na prática. Viva essa verdade na prática para glorificar o nome do Senhor. Então é isso. Essa aula vai ficando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo, assista o vídeo pausadamente, faça anotações e se ainda assim a dúvida persistir, pergunte aqui abaixo que nós vamos ter todo o prazer em te responder, ok? Então é isso. Essa aula fica por aqui. Concluímos o curso da Carta aos Colossenses. Parabéns, um forte abraço e até o nosso próximo curso dentro do BíbliaFlix. Até lá!